Então, retomando um pouquinho de tudo que nós construímos aí nesse processo, e hoje nos encontramos ali no fim, né, concluindo, finalizando essas etapas, para aqueles que já se encontram nesse andamento aí de conclusão, ou para aqueles que estão ainda implementando, que estão ainda elaborando essa aplicação dentro da realidade ali. Então, onde a gente foi fazendo todo esse trabalho e hoje nós concluímos ele, essa semana e semana que vem, por meio do relato de experiências. Então, essa troca que a gente faz aí quanto à construção de tudo que foi sendo elaborado, né? Como a gente trouxe na semana passada, é um caminhar aí que é um sequência do outro. Então, um trabalho que ele vem dar aí uma continuidade e findar nesse último momento, que é justamente essas trocas que nós vamos ter, essa partilha que vem trazendo grandes contribuições, que vem trazendo, assim, um enriquecimento muito grande quanto àquilo que vocês se proporam, aquilo que vocês se dedicaram a estar realizando com os alunos de vocês. Então, é essa troca que vem justamente fazer ali o sentido da jornada quanto à construção do conhecimento de cada um de nós e instigar-nos a estarmos, né, buscando novas formas, buscando ali novas ferramentas que cada professor traz para que a gente possa ter como uma fonte também dentro da nossa aplicação da realidade. Então, dentro do que nós nos propomos essa semana, deixa eu olhar aqui, nós temos só, se não for ou se for, só me fale, por favor. Nós temos para estarmos contribuindo, fazendo esse momento de contribuição, a professora Erzeli, professora Fabielle, Elisângela, Adilce e a professora Neucélia. Tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar, por favor. Então, olha lá, professora Erzeli, Fabielle, Elisângela, Adilce, Neucélia. Ok? Então, Professora, pode falar. o tempo é a Fabiana. Se der tempo de apresentar também, tá? Tá, beleza, professora. Se der tempo, daí pode apresentar sim. Então, tem mais ou menos uns 5 minutos para cada um para estar explorando ali a sua apresentação. Assim, dependendo do tempo, daí a gente consegue controlar isso, né? Mas é assim, trazer de uma forma assim, bem clara e não precisa ficar lendo detalhadamente a parte assim, de conhecimento científico, mas trazer o aluno que vocês propuseram, aonde, né, a atuação com esse aluno e o que vocês implementaram ali com ele e as conclusões ali desse trabalho, né, tanto para vocês quanto para esse aluno. Então, vocês podem estar fazendo essa apresentação, se quiser estar compartilhando, eu posso estar auxiliando para aqueles que necessitam, tá bom? Dá para seguir essa ordem aqui, pode ser? Pode ser, professora. Tá, professora Erzeli, então, Você coloca para mim, fazendo favor? você quer que eu compartilhe, professora? Eu queria. Deixa eu procurar aqui, Dá deixa eu licença. só ver. Microfoninho aberto. Apesar que eu queria aprender a colocar, né? Compartilhar. Ah, então vamos. Espera Tá. aí que eu já te ajudo, é facinho. Professora, você tá com o seu trabalho aberto aí? Estou. Joia. Então você vai ali naquela caixinha com a flechinha para cima, Já vou. Vou fechar aqui. clica nela e Aqui. vai aparecer apresentar. Você pode pôr a tela inteira. Tela inteira. Aí vai aparecer a tela nossa aqui, pode clicar nela. Na tela nossa. Isso, aí vai ficar azulzinho compartilhar. Ficou. Clica lá daí. Aí, agora você vai lá na aba do seu trabalho.
Joia, tá apresentando, professora. Ah, é? Aham. Legal. Aí agora fechou. Volta lá na. Fechei. Deixa eu ir Fechou. de novo. Vamos de novo. Lá no quadradinho. É para aprender bem. Sim, para memorizar. Pelo menos Memorizar. 3 vezes a gente faz para memorizar. Deu, né? Foi. Agora vai lá na aba. Aí. Na aba do seu trabalho. Feijão só tem uma mixaria, não é? Isso. Aperta ok lá, ó. Professora, Então, professor. o professor Erzeli, para ficar maior, aperta lá. Isso. Aí, ficou melhor. É que eu achei que tinha que ficar aparecendo. Não, você não veja. É que daí fica muito pequenininho para gente enxergar. Então tá certo. Então, professora, no início eu pensei no meu aluno, né? De cara, já pensei nele mesmo, porque depois da pandemia eu notei assim que ele veio né, com mais defasagem ainda do que ele já tinha, principalmente na questão, né, de abstrair o conhecimento, de abstrair situações mais problemas. Ele não conseguia chegar a resolver. Né? Desde os da vida prática mesmo, ele tem essa dificuldade. Então, quando começamos o trabalho, então pensei em tentar fazer um trabalho então com ele. E nós temos disponíveis na escola muitos jogos mesmo, né? Dominó, pega-varetas, jogo de memória, dama, xadrez. Nós temos esses jogos que são jogos, inclusive, que às vezes eles têm até em casa, mas não sabem jogar. Então, daí, pensei nesses jogos, né? Daí, então, meu objetivo era fazer com que ele, com esses estímulos, né, visuais, né, e o estímulo, né, auditivo ali, que eu ia, né, tá explicando, né, essa troca também, porque como ele precisa jogar com alguém, né, então tem essa troca, né, e isso ia favorecer, né, o raciocínio lógico, a atenção dele, a concentração, e, consequentemente, essa abstração, que é o que eu queria, para resolver situações, problemas. Porque ele conhece os numerais, assim, todos os que eu apresento para ele, ele lê para mim, o numeral. Porém, ele não consegue somar e entender a ideia de juntar numa situação, problema, de 2 mais 3, por exemplo. Então, eu achei que precisava de fazer um trabalho em relação a isso, nessa resolução de problemas. Então, comecei com os jogos, né, para que ele entendesse essa questão da abstração. E realmente parece que é esse o caminho, sabe? Porque deu para perceber que o jogo, sendo concreto e tendo significado para ele, parece que eu senti, né, que está havendo essa melhora na concentração e na abstração quando eu levo para uma situação problema. Né? Porque todos os jogos que eu trabalho, depois ou durante, eu já vou problematizando. Né? Então, eu não deixo ele jogar sozinho, né, com um amigo. Eu fico junto e vou proporcionando questionamento, né, instigando para que ele chegue na resposta, ele mesmo chegue nessa resposta, né? Ele observando o que ele está fazendo no jogo, ele vai entendendo o que eu queria que ele entendesse, que é essa questão de abstrair mesmo os conceitos matemáticos, né? Ele adquirir essas habilidades matemáticas. Então, daí eu coloquei, né, sobre o curso de formação, né, que realmente ampliou, né, as minhas experiências, né, com as novas tecnologias. Eu gosto muito de trabalhar, mas tenho bastante dificuldade, né? Na pandemia sofri muito para trabalhar, fiquei praticamente doente, né? Não consegui fazer um bom trabalho, mas passou, né? Então, o que eu gosto mesmo é da sala, não adianta. Então, daí esse curso foi muito bom para mim, né? Me abriu bastante a minha mente em relação às novas tecnologias. E, com certeza,
me ajudou nesse trabalho, né? Me fez perceber a importância de eu mudar as estratégias com ele, né? Diante de tudo que a gente foi vendo desde o início. E o mais interessante é que eu consegui atingir o objetivo que eu queria, né? De conseguir com que ele aprendesse, tivesse atenção, né? Abstraísse esses conceitos matemáticos. Daí tem algumas fotos, né, dele. Ele fica meio assim perdido, assim, às vezes, na hora que você começa. Depois ele começa a raciocinar, né? No caso, aqui ele que distribuiu as peças, né? Ele sabe certinho já a vez dele ir e tal. Às vezes ele se perde ali quando é 2 e o 3, às vezes ele confunde, às vezes quando é o carretão, ele confunde nessa questão do dominó. Mas ele consegue jogar e ele entende a regra. É bem interessante isso, que ele entende as regras. Ele tem essa facilidade de compreender a regra, mas em abstrair os conceitos matemáticos, ele tem essa dificuldade. Então, aqui, daí, eu aproveito para somar, né, fazer essas somas, né, de 3 com 3, né, no caso aqui, 6 com 4, e assim por diante, nessa questão da problematização que eu falei. Né? Quantas pecinhas tem o jogo, quantas peças cada um ganha, né? Se é 2 jogadores, então quantas peças nós vamos distribuir? Então, essa questão da problematização que eu digo. Né? Olha aqui, ele observando, né? Aqui foi no caso, foi no começo, né? E daí também fiz com pega-varetas, né? Muito interessante. Ele tem a coordenação motora fina boa mesmo, ele consegue fazer o jogo, participar do jogo de forma bem correta mesmo. Aí eu trabalhei aqui a questão da contagem um todo, né? Contagem de todos os pontos que ele fez, né? De todas as varetas que ele pegou. Depois pedi para ele separar, né? Fazer a classificação, né? Por cores. E depois de separado, fazermos essa problematização da soma. No caso, eu trabalhei bastante, foi a soma com ele. Até porque estou começando com ele. Então, ele descobriu quanto que tinha no verde, vai lá no quadro e escreve a quantidade. Descobriu quanto que tem no amarelo, vai lá no quadro e coloca a quantidade, que foi esse daqui. Nesse caso, eu estou só fazendo com 2 parcelas, né? Então, eu não incluí as outras cores nessa soma, para não dificultar tanto, né? Porque está começando, né, a compreender essa questão do juntar, né? Então, daí fez isso, daí ele chega no resultado quando ele volta para a carteira e faz essa junção, então. Sabe? E numa segunda vez que a gente fez a partida, ele já estava conseguindo falar para mim o resultado. Ah, vamos juntar agora? Como que acontece essa junção? Quanto que eu fico, então? Ele já sabia me dar a resposta. Ele é muito esperto, a gente observa, assim, que ele tem uma inteligência boa, ele tem a deficiência intelectual, mas ele é esperto, ele adquire o conceito com facilidade. Depois que ele compreende, né? Ele precisa dessa compreensão no concreto, que é o que estava faltando aqui. E sozinho ele não faz, ele faz, mas ele não entende o que acontece, que ele decora, né? Na sequência, também trabalhei com essas réguas numéricas. Nossa, muito bom esse material. Ele, né, apresentei para ele o material, falei, né, como que a gente, por que tinha esse número no final, por que tinha o número 10, por que tinha o número 9, por que tinha o 2, por que tinha o 1. E deixei na mesa. E falei para ele, agora você vai ter que organizar, né, as outras réguas menores e igualar a essa régua maior.
Então, ó, pode observar que ele ficou meio perdido, né? Não tinha muito essa ideia. Aqui, por exemplo, ele ficou esperando, né, eu fazer. Ele não tinha ideia de que aqui deve ser 7, então ele precisava de 3, ele não consegue perceber isso. Tá? Então, essa questão da problematização mesmo, eu fiz bastante com essa régua e abstração. Na segunda vez que eu dei esse material para ele, ele sabia sem precisar eu ajudar. Então, ele memoriza com facilidade. Olha aqui, ó. Aqui ainda com a dificuldade de entender que ele, para completar 10, né, ele não pode pegar uma régua maior ou juntar duas grandes que passe. Então, ele não consegue perceber. Aqui ele já conseguiu, ó, né? Acho até que, inclusive, essa daqui foi aqui, agora estou meio perdida aqui, se foi na primeira vez que eu dei para ele, ou já foi na segunda, que ele já fez sozinho, sem precisar eu ajudar ele a entender que era pegando duas que eu ia formar 10, né, que são os fatos fundamentais, no caso, né? Então, os fatos fundamentais é importante para ele resolver as operações, para ele entender o processo de soma e subtração, né? Porque são números menores e para melhor compreender, é melhor, porque são números mais baixos, até 10 só. Aí, olha, aqui ele fechou todas as réguas, né? Com todos os valores. Também, né, levei para o caderno. Né? No caso aqui, não fiz no quadro, fiz no caderno. Então, aqui, 10 mais 0, né? 10, aqui ele tem uma com 10. Se eu colocar mais 0, eu vou permanecer com 10. Na segunda carreira, eu tinha 9. Então, vai lá, põe a 9. Quanto que eu preciso para me inteirar 10? Para me completar 10? Então, 9 mais 1. Então, vai lá e coloca essa situação, problema lá no caderno. E assim por diante, até usar todo esse conjunto aqui de réguas que eu dei para ele. Depois temos também o material dourado. O material dourado foi também assim, né? Ele não entendia aqui que que aqui no caso eu tenho a barra valendo 10, se eu pegar 7, ele não sabia dizer quanto que faltava para completar 10. Então, ele olha lá, ele conta quantos quadrinhos ele vai ter que pôr. Então, se eu der sem a barrinha, só as unidades, né? E pedir para ele fazer essa questão da soma, né? Pega 7 cubinhos. Quanto que você precisa pegar mais para completar 10 cubinhos? Então, ele não consegue. Então, ele precisa desse apoio, né, para entender o que é uma dezena ainda. Então, ele ainda não passou dessa fase das dezenas, ele ainda precisa de ajuda para identificar que uma barrinha é uma dezena e que uma dezena são 10 unidades. Ele ainda tem essa dificuldade. Aí trabalhei com ele, né, no manuseio do material dourado, para formar conjuntos de 10 em 10. Né? E daí, levamos para cá. Daí, 10. O mais 10, né, vai colocando no papel. Né? E essa questão aqui, olha para você ver, é interessante. Ele lê, ó, tipo, ele fala aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ele fala. Mas se eu jogar aqui, o número sozinho, sem o apoio visual, ele se perde, ele não consegue me dizer. E também quando eu falo 30 unidades, quantas dezenas eu tenho em 30 unidades? Também ele ainda não consegue entender essa questão. Então, é um trabalho que vai ter que ser
vai ter que ser dado continuidade, Uhum. porque ele precisa muito do concreto, desses materiais manipuláveis, né, no dia a dia. Sim. E as atividades mecânicas, ele é muito bom. Atividade mecânica, aquela atividade que é só copiar, ou então que já está gravado na memória dele, porque, como eu disse, ele tem uma boa memória. Então, muita coisa ele tem, já é mecânico, ele faz mecanicamente. Então, eu creio que com esse trabalho, eu acredito que ele vá sanar essa dificuldade na questão da resolução de situações e problemas. E que, inclusive, né, vai ajudar ele nas situações, problemas da vida prática dele também. Sim. Né? Porque são, né, com pequenas coisas, mas que ele vai poder estar levando o que ele abstrair, né, essa capacidade de abstração, ele pode estar levando também para a vida diária, para a vida prática dele. Ele já é um jovem, né, de 20 anos, então ele precisa de, né, Essa não sei autonomia, se né? criar uma autonomia, ele precisa adquirir essa autonomia, que ele ainda não tem autonomia para ir atrás, para resolver uma situação, problema, para dar ideia, para ter iniciativa. Ele ainda precisa desse caminhar aí. Joia. O professor, e ele deu algum relato do que ele achou desse trabalho ou não? Então, eu não fiz essa pergunta para ele, você acredita? Até comentei com a minha amiga Marli, que nós estávamos discutindo os nossos trabalhos juntas. Eu não fiz essa pergunta para ele, mas toda vez que a gente pega o material, que ele vai fazer atividade com material, ele gosta muito. Então, já fiz outros também, outros jogos com ele, né? O da dama, o do Uno. Nossa, o jogo do Uno, você tem que ver que belezinha que é. Então, mas eu acredito que ele está gostando, sim, do trabalho. É que daí ele veja interesse. que no concreto ele consegue desempenhar melhor ali, né? Então daí é onde eles acabam se interessando mais mesmo. Que daí eles vê a possibilidade que eles têm, né, de dar algum retorno. Sim. Ah, Isso legal. mesmo. E a questão do trabalho em grupo, ele é uma criança, ele é um jovem assim que aceita bem essa convivência com o grupo, ele se dá bem com todo mundo. Ele não faz distinção, com esse eu não vou, com aquele eu não vou. Não, ele é bem tranquilo mesmo para fazer esse trabalho. Beleza, É então. isso, professor. Uhum. Muito obrigada, professora Erzeli, pelas contribuições, por esse trabalho, né, realizado aí, pela implementação, pela dedicação. Obrigada por estar contribuindo conosco nessa troca de possibilidades aí com esses materiais que nós temos em sala, né? Muitas vezes, e às vezes a gente nem tem ali a régua numérica mesmo, eu tenho lá na sala de recurso, mas até então não havia me apropriado dela para estar utilizando ali na prática, e são algumas possibilidades que os professores estão colocando bem legais, assim, de estar utilizando essa ferramenta também. Então, vamos lá dar sequência, Agora, daí no final a gente... Professora, eu vou interromper o compartilhamento? Isso, pode interromper. Daí no final a gente obrigada. faz uma conversa geral daí, tá? Tá certo. Então, professora, seria a professora Fabielle, tudo bem? Tudo bem, professora. Eu vou aprender também a compartilhar. Tá. Então, vai lá na caixinha com a flechinha para cima. Compartilhar uma guia, isso? Pode ser a tela inteira, eu acho que fica mais fácil, professora. Tá. A guia às vezes faz uns barulhos estranhos. Aí clica lá na tela que vai aparecer a Meet, né? Aí compartilhar vai ficar azulzinho. Aí você clica em compartilhar. Tá meio lento aqui. Aí tá indo. Apareceu? Espera aí que ainda não.
Abriu aí para você? Aqui não, professora. Então, eu fico daí naquela página do trabalho mesmo, eu volto na Meet. Abriu para você ou não? Volta lá, Abriu. volta na Meet. Aham. Vê se aparece aí para você interromper o compartilhamento. Não? Não. Então vai lá de novo, naquele quadradinho com a flechinha para cima. Clica nele, a tela inteira, clica. Aí vai aparecer a nossa tela aqui da Meet, clica em cima dela. Ah, E lá, compartilhar vai ficar azulzinho. Clica em compartilhar. sim. Isso. Daí? Aí, joia. Aí agora você vai lá na sua aba da apresentação. Aí você não vai ver, tá? Tá. Vai em cancelar esse daí. Aí. Isso. Isso. Tá aparecendo aqui. Então, eu trabalhei então com um aluno, eu sou professora numa escola especializada, PAI. Então, assim, eu trabalhei com um aluno que ele tem deficiência intelectual, ele tem TDAH e tem o TOD, né? Então, assim, é um aluno complicado, mas já tem 3 anos que eu trabalho com ele, assim, então eu já criei um vínculo com ele, então eu de observar o que ele está precisando mesmo nesse momento é de apoio, é metodologia diferenciada mesmo, para ele chegar até o conhecimento. Ele tem muita força de vontade. Apesar de todas essas problemáticas que eu coloquei aí, ele tem bastante força de vontade, então até por esse motivo que eu escolhi. Então, eu coloquei aqui, né, que como a nossa escola trabalha com o método das boquinhas. Tá bom, professora? Tá alto, tá baixo ou tá bom, tá dando para ouvir bem? Não, tá bom. Tá dando pra... Tá tranquilo. É que sempre dá um probleminha no meu computador aqui. Então, assim, nós trabalhamos com o método de alfabetização Boquinhas, da Renata Jardim. Então, neste primeiro slide, eu fiz uma introduçãozinha, né, sobre o método e tal. Coloquei assim também, né, que esse método é uma metodologia diferenciada para estar auxiliando ele a ser alfabetizado. Ele tem apresentado uma melhora. Ele era um aluno, né, hoje ele tem 12 anos, mas ele era um aluno que até então sabia somente as vogais, as funções mesmo, ele, na verdade, está aprendendo ainda, mas ele está tendo uma evolução desde o momento, desde o início desses 3 anos que eu peguei, né, ele está alfabetizado. Então, agora é só clicar no slide, né? Isso. Já vai mudando. Então, eu trabalhei com jogos, além da apostila, até não coloquei a foto aqui, mas a gente tem a apostila que nós trabalhamos no dia a dia da sala de aula, do método da boquinha, né, que tem todo aquele, tem as boquinhas, as fotos, né, e então, assim, esse dia aqui, eu procurei trabalhar com esse jogo que chama Corrida das Rimas, que aqui está a turminha, né, que ele, no caso, que a rima para eles foi bastante interessante, porque além de trabalhar criatividade, ele vai ter que pensar qual é a palavra que vai rimar. Tem que ter essa consciência fonológica, né? Que trabalha tanto ali nesse método. E, por exemplo, aqui, caía numa palavra, ele tinha jogador. Ele tinha que rimar uma palavra que terminasse rimasse com o final de jogador, né? Aí ele tinha que, e assim, ia por diante até chegar no final. Então, isso eu percebi que estimulou, além dele, né, os outros alunos também. Aí todos queriam, mas como a palavra termina com o final, né, que rima, no caso. Aí eles foram todos interessados, queria ganhar, porque é um jogo, né? E ele, todo momento ali, bem participativo. Ele tinha dificuldade de entender ali qual era o final, né? Ele conseguia as mais fáceis, por exemplo, coração, pão, até ele iria, mas os outros que precisavam um pouquinho mais de raciocínio devido à deficiência intelectual dele, eles tinham um pouquinho mais de dificuldade. Aí, uma outra questão também do meu aluno, ele tem bastante dificuldade
de interação. A maior dificuldade dele na escola, além dessa questão de ter a dificuldade da questão da leitura, da escrita, ele tem o maior problema lá é aquele aluno sempre está falando, tal aluno deu problema no recreio, tal aluno deu problema na atividades lá extra-classe, na hora do almoço. Então, assim, ele tem dificuldade de estar trabalhando com várias pessoas, assim, de estar interagindo, ele é retraído, mas ele quer estar junto. Ele não sabe muito bem se relacionar e ele acaba irritando os amigos. Ele acaba irritando os amigos que quer deixar de lado. Então, eu procurei fazer uma atividade, até nesse momento a psicóloga ajudou. Nós levamos na quadra, ali próxima à escola, onde tinha atividades ali recreativas. Aqui pode ver que tem uma bola, tem um momento que eles ficaram livres também, brincando de queimada, futebol, mais coisas, atividades livres, assim, que ele pudesse explorar essa interação, que ele tem essa dificuldade, né? Fortalecer vínculos, né? E daí a compreensão de regras, que ele também tem dificuldade de cumprir, regras, limites, aí nesse momento foi trabalhado bem essa questão. Aí pode-se observar, assim, que ele ficou, assim, nós conversamos antes de ir, né? Olha, nós vamos trabalhar assim, vai fazer várias atividades legais que você gosta, então vamos fazer, fizemos os combinados antes de ir, né? Aí ele ficou meio assim. Chegando lá, teve alguns probleminhas, né? Porque sempre tem, não vai ser diferente naquele dia, mas aí foi conversado antes, o que nós conversamos, o que nós combinamos e tal. Aí a gente pode ver que a vontade de ir outra vez, outro dia, porque não parou aí, teve outros dias, né? E vai continuar tendo, porque eu não trabalho com ele ainda, né? Então vou continuar levando para esse tipo de atividade. Aí eu percebi que ele não, eu vou cumprir o combinado. Foi mais ou menos assim, essa atividade. A psicóloga me ajudou, conversei com ela, né? Falei, vamos estar trabalhando com isso, porque eu tenho, assim... Eu peguei, assim, um amor muito nele, porque ele tem essa dificuldade de relacionamento, assim. E a maioria das crianças implicam com ele. Então, foi isso que aconteceu. Daí, a gente, nessa tipo de atividade, os alunos podem ver que ele também pode ser legal, né? Ele não precisa ser só questionado, ficar só implicando com ele o tempo todo. Às vezes, nem é ele que fez, falar fulano que fez bagunça. Às vezes nem tá? Aquela implicância que os outros foram pegando, eu queria mostrar para os outros alunos que ele também pode ser uma criança legal, um amigo legal, que pode participar da brincadeira igual aos outros. Bom, aí aqui, como eu pensei assim, bom, ele adora jogos, né? E assim, o que eu podia estar fazendo na questão do TDAH, né? A questão do TDAH, ele tem a questão, assim, da dificuldade, daquele ensino tradicional, que, bom, na escola nós temos os tablets lá na escola, e como, né, eu falo, eu tenho 7 alunos, aí não foram todos nesse dia, eu peguei e comecei a trabalhar um dia da semana com o tablet. Daí ele tem joguinhos de leitura escrita, joguinhos de alfabetização, tudo assim. Eu procurava estar na carteira dele o tempo todo, assim, monitorando, não deixar sozinho, né, senão eles iam para outro tipo de jogos. Então, eu ia de carteira em carteira, para estar explicando o objetivo do jogo, né? Daí tinha lá joguinhos de alfabetização, leitura escrita, tinha joguinhos de matemática, adição, subtração, sistema monetário. Então, assim, raciocínio lógico e matemática. Ele amou. Então, aí, o que acontece? Os outros professores começaram a reclamar que eles não conseguem trabalhar com ele. E, assim, como eu criei essas estratégias diferentes que atendem ali a necessidade dele, eu não tenho dificuldade de trabalhar com ele. Então, assim, porque essas metodologias veio de encontro ao interesse dele, né? Até eu coloquei aqui que eu procurei nesse momento estimular um ambiente de aprendizagem mais atrativo, motivador, né? Onde ele, que a gente pudesse explorar mais esse interesse dele, porque nós sabemos que o TDAH é muito curto aquele, né, momento de concentração, atenção dele. Aí, nesse momento, né, claro, tudo direcionado, pude observar, ele teve um rendimento bastante, de repente, lá no dia a dia, ali, naquela atividade, somente no caderno, eu não conseguia muito resultado com ele. E nesse dia eu pude observar, e daí, nos outros dias também que eu continuei o trabalho, e vou continuar, e ele
Ele ficou bastante interessado, porque é um aluno carente, não tem esse recurso, não tem nem celular nem televisão na casa. Então, assim, o olhinho dele brilhava quando eu vi ele jogando. Daí, assim, eu toda quinta, eu resolvi que nós vamos ter essa aula de jogos digitais, e ele não falta, e fica segunda-feira, ele já pergunta se vai ter. Então, assim, não tenho mais problema de disciplina com ele. Aí eu estou indo conversar com os meus amigos, com os colegas, né? Para a gente estar vendo, criando outras soluções nas aulas dele, para a gente estar fazendo resgatar esse interesse dele também. Aí, professora, eu finalizei aqui, né? Porque foi bastante interessante essa implementação dessa proposta, porque a gente fica pensando, será que eu estou fazendo certo? Como que eu devo, o que eu podia fazer para melhorar, para ajudar esse aluno, né? Inclusive, eu tenho 2 filhos com TDAH, né? Eles são gêmeos, e eles têm TDAH. Então, eu até aproveitei o gancho para eu estar analisando, assim, questões até em casa, o que eu posso estar fazendo para fazer material e tal. Eu falei, nossa, eu passo por esse aluno e por os outros, porque eu gostaria que fizesse pelos meus filhos, entende? Então, assim, foi muito bom o retorno dele, né? E, assim, poder ajudar ele, principalmente na questão da interação, ele tem muita dificuldade de socialização. E, assim, fico com pena dele, né? Porque a família é uma família carente, não tem muito conhecimento de como ajudá-lo, né? Então, foi muito bom para mim, a prática pedagógica, e eu acredito que para ele também. Eu quero dar continuidade a esse trabalho aqui ao longo da vida. É isso, professora. Ai, que legal, professora. Porque quando vocês colocam, é que nem eu já comentei, eu acho, a gente percebe essas mudanças assim, sabe? A gente consegue visualizar isso. E é interessante que muitas das situações que os professores vêm trazendo, a gente consegue perceber que não é a partir de um ponto ali que eu me propus a trabalhar com uma pessoa, um aluno, o quanto que mexeu com o todo ali, sabe? Mexeu com o todo da sala, mexeu com você dentro da sua casa com seus filhos. Então, não, é uma coisa que, sabe aquela... tem... Não, é uma coisa que reflete, assim, que expandiu, que foi além daquilo que era só o programado, vamos dizer assim. Então, é muito legal ver isso, porque essa construção desse conhecimento por parte do aluno é importante. Só que essa mudança que vai ser gerada também nos outros também é algo muito importante, porque a inclusão como um todo, o olhar para essas diferenças, ela se dá justamente nesse trabalho, né? Porque como que a gente vai conseguir mudar ali que nem você colocou dos outros professores? Olha aqui que bacana, porque eles perceberam ali, poxa vida, então é algo assim que é perceptível e que às vezes a gente fica nessa, que nem você fala, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou conseguindo? Será que eu estou atingindo? Será que eu não estou? Então, esses pequenos pontos, esse olhar ali, essas percepções que vai nos mostrando que a diferença vai acontecendo. Bem, bem legal, professor. Eu agradeço pelas contribuições, pela dedicação aí com os seus alunos, e vamos lá para dar tempo dos outros. Isso aí. Então, tá joia, Obrigada. então. Obrigada aí. Professora Elisângela, pode ser? Oi, pode. Boa noite. Boa noite. Beleza, então. Eu vou tentar compartilhar, professora, mas eu também estou aprendendo. Tá, tranquilo. Precisando, a gente está aí para ajudar. É tela inteira, né, que você disse? Isso, vai lá na tela inteira que fica mais fácil. Aí vai abrir a nossa tela da Meet, clica nela para marcar ela ficar azulzinha. Tá. Aí lá no compartilhar ele fica azulzinho, só clicar. Aí Depois é só lá em cima na... Só onde está o seu trabalho aberto lá. Tá. Aí você não vai conseguir ver a gente, mas a gente vai te ver. Estamos vendo. Aí tá tudo certinho? Tá aparecendo certinho. Então, professora, como estava escrito lá nas orientações que poderia usar outros recursos, eu usei o Padlet. Legal. Para apresentar meu trabalhinho aqui.
eu sou professora de sala de recursos, né? E eu estou trabalhando, eu peguei uma aluna assim, para demonstrar o meu trabalho no dia a dia, como é mesmo. Então, eu fiz uma sequência de atividades com ela, mas como de costume é como que eu trabalho mesmo. Então, aqui eu coloquei uma pequena apresentaçãozinha aqui da estudante, que ela é uma estudante que apresenta deficiência intelectual, dificuldades quanto ao uso da memória e da atenção. Ela demonstra dificuldades para realizar interpretação, leitura e construção do conhecimento elaborado. Ela tem dificuldades também no que relacionado à aprendizagem com o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Então, como ela tem a deficiência intelectual, dificuldade de concentração e atenção, consequentemente, ela tem, né, as dificuldades no geral, né, principalmente no português e na matemática, e então ela sempre necessita do apoio pedagógico para realizar as tarefas propostas. Daí eu coloquei aqui também uma apresentaçãozinha da implementação, como que eu ia descrever essa implementação, né, daí as ações que serão propostas a seguir têm a intencionalidade de auxiliar a aluna nas dificuldades de aprendizagem, atenção e concentração que ela apresenta. Daí, como eu estava ainda da implementação, né, estava programando, daí eu coloquei, serão as atividades pedagógicas que atendem às necessidades específicas da estudante, estimulando o desenvolvimento das funções intelectuais, que, né, no caso das dificuldades dela, que é relacionada à atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade. Então, são atividades que ia envolver tudo isso, né, ia trabalhar tudo. Essas atividades, elas foram, eu organizei de uma forma sequenciada, né, graduada, para facilitar a aprendizagem da estudante. E também teve momentos que ela trabalhou com colegas da turma, que daí trabalhou a interação social e aprendizagem colaborativa também, né? E também, por ser sala de recursos, também a interação, né, da professora da sala de recursos com os professores no geral, né, da turma em que ela frequenta lá no ensino regular. Mas a gente conversa mais, assim, na hora da hora de atividade, hora dos intervalos, com o professor que a gente está ali no momento, que sempre está encontrando. Eu converso mais com os professores de português e matemática, por ter mais números de aulas, né? Então, para ser feito esse trabalho na sala de recursos, então é feito esse diálogo com o professor de português e matemática da turma que ela frequenta, que é para dar uma direção, né, um norte, assim, para a gente saber se está trabalhando realmente o que ela está necessitando. Daí eu coloquei uma sequência aqui, né, como ela tem a dificuldade de interpretar, de raciocínio lógico, matemático e de concentração e atenção, eu coloquei uma sequência aqui de atividades, né, que foi uma leitura e interpretação, que eu usei. Aqui logo à frente vai ter as fotos, daí eu mostro melhor, que daí é com recursos visuais. Uns desafios matemáticos, uns jogos para trabalhar a concentração e a atenção. Daí eu usei tanto jogos pedagógicos como o online, digital, né? E tudo para a realização dessas atividades foi contado com um apoio pedagógico. A aluna sempre necessita desse apoio, né? Onde ela foi capaz, né, de refletir, compreender, vivenciar os conteúdos de forma adequada para ela. Daí eu coloquei aqui as fotos, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui do jeito que para me enxergar. Que está bem baixo aqui, onde eu estou movimentando aqui. Eu estou com medo de mexer no interromper aqui. Então, eu coloquei aqui a sequência das atividades, então, que eu coloquei para ela. Então, aqui tem uma foto, que ela está trabalhando aqui, a charge, é uma interpretação, daí o recurso visual, né, que é o desenho, que é onde para ela fazer a interpretação. E também coloquei um desafio matemático aqui. Deixa
Deixa eu rolar aqui. Daí, então, nessas atividades todas, né, eu auxiliei, né, conversando, foi adaptado para ela, né, e com explicações complementares. Na sequência aqui também eu coloquei uma atividade de uma resolução de problemas de multiplicação, onde ela usou também o material concreto aqui. Aqui ela trabalhou noções de dobro, triplo, quádruplo, que é com a escala Cuisinart, que deu para trabalhar com ela essas noções. E logo abaixo aqui, eu coloquei ela com a colega, também fazendo uma outra situação, onde ela pôde ter esse contato, assim, né, trabalho em grupo, né. Aí, acho que eu já falei essa parte. Aí tem o jogo educativo, na sequência aqui, eu coloquei da Escola Games. Esse é mais no intuito de trabalhar a concentração e atenção, mas também, como no jogo era um jogo que envolvia frações, então ela também, né, o objetivo era melhorar a atenção e concentração, mas também trabalhou noções de frações aqui. Na sequência, eu trabalhei aqui mais jogos aqui, jogos pedagógicos, eu coloquei ela no Tangram e na Torre de Hanoi, que também o objetivo era trabalhar a atenção e concentração, mas o Tangram e a Torre de Hanoi têm outros objetivos também, né? O Tangram tem desenvolver um raciocínio lógico, matemático e geométrico, habilidade de visualização, percepção espacial, análise de figuras, né, entre outras resoluções de problemas. E a Torre de Hanoi, que é um valioso recurso para o ensino de conceitos matemáticos e desenvolvimento da memória. É bem bacana também esse joguinho, bem legal. Aí eu coloquei aqui, né, a conclusão, que frente aos resultados observados nas devolutivas, conclui-se que as metodologias de ensino utilizadas foram positivas, dado que a estudante demonstrou interesse e um bom desempenho na resolução das problemáticas apresentadas. Ela é uma aluna bastante interessada, ela gosta de participar, ela é um pouco tímida, assim, mas ela é muito participativa, assim, ela é uma aluna que aceita bem o que a gente propõe para ela. Então, ela tem muita força de vontade e ela é uma aluna que tem um bom desempenho na sala de aula. Os professores, sempre a gente está conversando, assim, e ela vai bem na sala de aula, e a gente tem essa conversa já para também adequar as atividades para ela, né? Então, de acordo com as dificuldades, a gente vai auxiliando os professores. E é isso, professora. Eu vou mostrar mais ou menos como é o meu trabalho na sala de recursos com todos os meus alunos. Aí eu utilizei essa aluna. Mas é isso. Ok. Pode colocar para interromper? Pode colocar, professora. Aí. Joia, muito bom também, professora Elisângela. Esses materiais concretos a gente tem ali também, né, que são bem bacanas, assim, de trazer essa contribuição quanto a essa formulação desses conceitos e dependendo da necessidade do aluno, mas fica mais fácil ali, né, dele se apropriar mesmo. Então, bem bacana. O Tangram eu gosto bastante também, eles também gostam muito ali quando coloca esses desafios para eles estarem ali fazendo, então já cria ali situações que eles buscam ali estar fazendo, né? Bem legal. Obrigada, eu agradeço pelas contribuições. E daí, professora Dilce, a professora Neucélia está com a internet oscilando, né? Não sei se... Professora, agora eu estou pelo celular, tive que sair do computador, não sei se foi o computador, ou se é a internet, porque está um tempinho de chuva aqui, mas eu entrei pelo celular agora.
Tá, daí depois a gente vê se dá para apresentar ou não, qualquer coisa a gente deixa para outra semana. Tá? Não, apresentar acho que dá sim, Consegue? mas aí você vai abrindo por aí, fazendo favor. Ah, sim. Não, beleza, então. Então, vamos, professora Dilce, e depois a gente vê. Tá aparecendo, professora? Tá, só ir lá na aba do seu trabalho agora, professora Dilce. Aí. Então, professora, meu aluno é da sala de recursos também, né? Um aluno bastante agitado, ansioso, que tem déficit de atenção e hiperatividade. E então as atividades que foram desenvolvidas com ele, a gente sabe que para trabalhar a atenção e a concentração, primeiro a gente tem que trabalhar a escuta, a observação e a execução. Então, eu elaborei umas atividades para trabalhar diariamente com eles, né, com a turma toda. Como a professora mesmo já falou, não tem como trabalhar com um único aluno só por vez, né? Então, a gente já acaba atingindo a todos os alunos. Então, fiz uma atividade das cores, que depois tem um vídeo, se eu conseguir compartilhar, posso mostrar para vocês. E nessa atividade das cores, a gente trabalha, além da atenção, concentração e execução, né? A gente pode estar trabalhando também as cores, as formas geométricas, lateralidade, que muitos dos meus alunos, inclusive esse que estava sendo observado, tem muita dificuldade com relação à lateralidade. E essa atividade, ela deve ser feita diariamente, porque não é fazendo atividade num dia só que a gente vai conseguir desenvolver e trabalhar a escuta dos alunos. E o meu aluno, ele tem muita dificuldade com relação à escuta e processar o que está sendo repassado para ele. Então, por isso que eu coloquei como uma atividade diária. Uma das atividades que eu coloquei também, que daí não é diária, né, mas o conteúdo que eu estava trabalhando é a produção de frases e textos, então eu utilizei o Tangram. Como a colega falou anteriormente, a gente usava, geralmente a gente usa o Tangram para trabalhar na disciplina de matemática. E eu adaptei e usei o Tangram para produção de frases e a construção de textos, onde o aluno iria estar usando o Tangram, as peças do Tangram, ele ia montar as peças e ele estaria depois de montada a figura, escrevendo uma frase referente a cada figura, e depois de escrever a frase de referente a 6 figuras, a gente juntou as frases e elaborou um texto. E, assim, por surpresa minha, os textos ficaram muito bons. Eles tiveram umas ideias muito boas, os outros alunos principalmente, mas esse que estava sendo observado, ele, para quem não escrevia, ou a gente não conseguia entender a escrita dele, também dá para se dizer que teve um bom resultado. Ele teve uma boa participação na aula, ele gostou muito, mas teve dificuldade em montar as figuras, justamente porque a agitação dele, como é muito grande, ele começa a fazer uma atividade, se ele sente um pouquinho de dificuldade, ele já para e diz que não quer mais e quer mudar, quer ter outra atividade para fazer. E como eu estava insistindo e pedindo para ele concluir as atividades, então ele ficou bastante ansioso, e até eu quero depois mostrar um vídeo, ele montando o Tangram, para vocês perceberem a dificuldade que ele tinha. Mas ele conseguiu montar todas as atividades. Quando ele sentia alguma dificuldade, ele pedia ajuda para os colegas ou para mim. E ele percebia que a figura estava errada, mas ele não conseguia comparar e verificar qual era a peça que estava posicionada de forma irregular. E no decorrer das atividades, né, para que a gente pudesse também trabalhar e diminuir a falta de atenção dele, eu mudei ele de lugar, coloquei ele longe da parede, coloquei mais próximo da minha mesa,
E agora eu tinha o hábito de trabalhar com a porta aberta e comecei a fechar a porta da sala, justamente para ele não ter estímulos externos para estar se distraindo. Então, durante todas essas atividades agora, depois de a gente estar trabalhando, eu explicar para eles o porquê que eu estava mudando os alunos de lugar, porquê que a gente ia deixar a porta fechada, ele mesmo, quando alguém entra e deixa a porta aberta, ele acaba indo, pedindo para fechar a porta, vai lá, fecha a porta e já diz, né, o que vamos fazer posteriormente, porque a gente criou uma rotina na sala de aula, né, quais as atividades que a gente inicia amanhã e a sequência de cada uma delas. E antes ele nem terminava uma, ele já queria a outra nos primeiros dias, e agora não. Agora ele mesmo já diz, depois de concluir essa, nós vamos estar realizando tal atividade. Aí eu ou qualquer aluno confirma, ele volta na atividade sabendo que agora ele tem que concluir todas elas, né? Então ele está assim, ele mesmo está se policiando, está conseguindo controlar mais a ansiedade. Professora, como que eu faço para compartilhar os vídeos que eu postei separado lá no Classroom? Tá. Tem como? Tem. Vai lá a atividade avaliativa sua, você colocou em anexo lá? Está em anexo. Tá, se você for lá na sua atividade, então, do Class, entra lá no Class, na sua atividade, é onde está essa atividade avaliativa aí ou não? Mas ela está separada dessa que eu coloquei agora, deixa eu ver aqui. Aí, ó, é só você clicar ali que ele vai Isso. abrir. Achei. Aí. Apareceu? Apareceu, só pôr para rodar. Então, essa é a atividade para trabalhar a escuta, a observação e a atenção. Mão direita, vermelho. Mão esquerda, no rosa. Mão direita, no branco. Mão direita, no azul grande. Mão esquerda no azul pequeno. Mão direita no azul grande. Vamos, Paola? Mão esquerda no branco. Mão esquerda no vermelho e a mão direita no azul pequeno. Então, essa atividade, eles adoram fazer, todo o início da manhã a gente faz com todos os alunos, e agora, esse foi o primeiro dia que a gente fez. Agora eu já vou ampliando mais os comandos, né? Peço para colocar a mão direita na orelha esquerda, mão esquerda no joelho direito, então vai dificultando um pouquinho mais as atividades. Eu fiz essa atividade, estou fazendo também essa atividade com os pés, ao invés de posicionar as mãos, eu estou posicionando, peço para eles posicionarem os pés, que também eles sentem muita dificuldade. E quando é para posicionar, por exemplo, mão direita na orelha esquerda, eles param, eles precisam de um tempo para se localizarem qual é a mão direita e aonde que está localizada a orelha esquerda. Então, é um desafio para eles e é uma brincadeira ao mesmo tempo, né? Uhum. Essa foi uma das atividades feitas com o Tangram e que o aluno sentiu dificuldade também em fazer, mas ele não desistiu. Ele percebia que estava errado, ele desmanchava, ele observava a figura do lado e já voltava a montar novamente. Ali ele até soltou um som, né, que ele estava assim, meio que já desanimando e não estava conseguindo montar a figura desejada. Então, essa atividade, quando foi concluída, né, ele ficou muito satisfeito e ele até comentou que ele queria mais vezes.
mas em alguns momentos ele tentou novamente, né, desistir na metade da atividade, mas quando ele olhava as regras diárias, ele sabia que a gente só poderia mudar de atividade depois que todos estivessem concluídos. Então, ele voltava sozinho. Ele dizia, não, eu tenho que terminar para poder ir para outra. Então, essa questão de estabelecer uma rotina em sala de aula foi muito bom. E a gente não precisa mais estar dizendo, ó, tem que terminar para depois fazer a outra. Já concluíram? Ainda não. Eles mesmos acabam um cobrando do outro a conclusão de todas as atividades. Eu percebi, né, que a ansiedade dele, porque ele é um aluno que derruba muito as coisas também, tem dificuldade em organizar os seus materiais, e ele coloca todos os materiais em cima da carteira, derruba a metade, e ele não tem a iniciativa de juntar. Eu ou os próprios colegas têm que estar solicitando para ele para juntar os materiais e guardar na mochila. Quanto a isso, ele já melhorou também. Então, ele sabe que uma das regras, a inicial, seria colocar só o material que vai ser usado durante aquela aula em cima da carteira. Então, ele já pede o que vai ser usado e deixa só aquele material, deixa todos os outros na mochila para não correr o risco de deixar cair novamente. Então, a gente percebe que aos poucos vai tendo resultado, não só com ele, mas com os demais também. Ok, que legal, professora. Legal essa colocação sobre o trabalho com a rotina, né? São sugestões assim bem bacanas que às vezes a gente nem pensa em estar elaborando e ver que tem para determinada situação funciona, né? Então é bem legal. E esses jogos também, meu Deus, eu falo que hoje em dia até todos os jovens, todos os adolescentes, todos os alunos que a gente pegar dentro de uma sala, se for aplicar esse jogo aí da questão da lateralidade, minha Nossa Senhora, como eles têm dificuldade. Eu comentando com uma professora, com as professoras na sala de recursos, a professora de matemática e a de português que trabalham com ele, ela falou que seria muito interessante se a gente pudesse reproduzir a atividade, o material, né, para fazer com todos os alunos, inclusive os do ensino médio. Tem bastante dificuldade e seria uma forma deles estar praticando, brincando. É uma questão de distração também, uma atividade prazerosa. Né? Aí eu fiz uma outra dinâmica também para trabalhar o controle inibitório, mas eu trabalhei com eles e eu esqueci de tirar foto e esqueci de filmar. Mas legal, dá para trazer as sugestões aí. Mas muito bom. E com certeza, se for aplicar ali na sala, vai ver que tem muitos outros que precisa desses instrumentos aí para estar dando retorno, porque eles estão. Essa atividade das cores, que eu esqueci de tirar as fotos, eu estava preparando ela na sala de aula e eu fiz com os professores que estavam lá. E todos, né, falaram e caíram na brincadeira porque é complicado e a atenção, né, que a gente tem que ter, a concentração para realizar uma atividade tão simples e que confunde bastante também. Acredito que muitos professores já devem terem feito também, que a gente escreve as cores, vermelho na cor vermelha, azul na cor azul, e o aluno vai lendo e vai dizendo. Na outra, a gente só apresenta a cor e o aluno diz a cor. Na outra, a gente escreve vermelho, mas usa a cor amarela. Escreve a cor azul, mas usa a cor vermelha. E daí a gente pede para dizer a cor e não a escrita. Ou dizer a escrita, que está escrito, e não a cor. E ali confunde muito. Ali vira uma coisa assim que tem horas que dá um nó no cérebro. Tá, e eles pedem para parar e começar de novo. E essa que eu fiz com os professores na sala dos professores, e foi muito boa. E eles, inclusive, falaram que essa seria uma atividade para fazer com os alunos do ensino médio e do ensino fundamental e médio. Né? Trabalhar bastante o raciocínio, né? Raciocínio lógico ali. Bacana. Obrigada, professora Dilce, por seu compartilhar aí conosco.
Imagina. A professora Neucélia, tá conseguindo aí? Ela tá com problema da internet. Oi, Oi. então, tô, só que aí você, se você puder compartilhar por aí, porque pelo celular aqui acho que eu não vou conseguir. Tá, vou colocar aqui. Não é esse não. Aqui. Eu acho que é Esse, né? É, Deixa eu ver, alguém sabe como que faz para ficar maior? Tem uns professores que eu vejo que conseguem colocar para ficar maior, mas eu não sei. Mas dá para ver bacana aí? então, dá, no meu dá. É porque eu fiz o relato de experiência, eu fiz ele meio corridão, assim, não coloquei ele junto com as fotos, igual as meninas fizeram, né? Que eu fui olhando lá aqueles tópicos e fui relatando, né? Ok. Aí É, eu vou passando, pode ir falando, e, professora. vai ser assim, meio rapidinho. E como eu observei, é um aluno que eu tinha mesmo que fazer, porque eu sou professora PAEE, né? No ensino médio. E esse menino é o Guilherme, e eu acompanhei ele no 7º ano, depois ele teve que mudar de escola, porque como tinham mais professores PAE na época no colégio, tinha eu e mais 3, só que a gente estava em outra sala, aí teve que orientar os pais, porque eles estavam brigando na justiça para pedir um professor para ele, não conseguia, daí ele teve que mudar de escola e agora ele voltou para o ensino médio. E assim, não sei se foi sorte ou azar, eu acho que foi mais sorte. Ele entrou justamente no novo ensino médio, né, na implantação, né, do novo ensino médio integral. Então, ele é aluno com TEA, né? Assim, ele tem boa compreensão de algumas coisas que lhe são interessantes, mas ele tem muita dificuldade, né, na matemática, né, na socialização, não assim na comunicação verbal, porque ele conversa, ele expõe muito bem o pensamento, mas ele tem dificuldade assim em fazer amizades, em interagir com o grupo da sala de aula, sabe? Então, e muita dificuldade na coordenação motora. Só que aí, né, para a implementação do trabalho, eu peguei a matemática, porque é onde ele tem maior dificuldade. E aluno do ensino médio, né, dito normal, ele já tem também bastante dificuldade que a gente observa ali no dia a dia. Então, o trabalho colaborativo, né, com os professores de todas as disciplinas, que nesse ensino médio ele tem 22 matérias, né, 22 disciplinas, que todos os dias ele tem 9 aulas, né, e eu acompanho ele nessas 9 aulas. Só na educação física, assim, que eu não fico muito, porque é um tempo que eu falo que ele tem que ter para ele, tipo, para ele respirar sozinho e ver como, né, a socialização dele estando sem a minha presença. Então, o trabalho colaborativo é no dia a dia e os professores, sabe, a maioria deles são bem abertos, assim, quanto à aceitação, né, desse aluno na sala.
E os colegas de classe também, eles colaboram, eles tentam assim, mas com aquele receio, né? Porque, tipo, o Guilherme para história, filosofia, ele é muito bom, sabe? Ele guarda fatos históricos, ele lê muito documentário. Ele é um menino assim que, às vezes, conversando com a gente, eu penso, meu Deus, esse moleque é um gênio. Em certas coisas que é do interesse dele, né? Ele vai falar sobre Chernobyl, agora o professor de Química está entrando também em usinas nucleares, essas coisas, ele gosta demais. Né? O assunto de interesse dele é isso. Então, aí eu fiz, né, a implementação com um professor de matemática, que é um professor que eu tiro o chapéu para ele, que quando ele chegou, né, para o ensino médio, eu já dei uma olhadinha no horário e falei, se ele tiver no primeiro ano A e esse professor tiver no B, eu vou pedir para trocar ele de turma, porque ele é ótimo, é espetacular, é um professor que domina as tecnologias, e ele tem um olhar assim diferenciado e também eu acho que devido ele tem uma filha autista, só que a filha dele não estuda na rede estadual, estuda em colégio particular. Então também pode ser, né? Devido a isso que ele tem assim um olhar diferenciado e eu adoro as aulas dele. E eu falei, nossa, o Guilherme tá na turma certa. Então daí, no caso, eu peguei, né, a atividade de matrizes, que é um conteúdo que aborda, né, colunas, linhas, e ela trabalha as 4 operações, né, a adição, a multiplicação, a divisão e a subtração. E eu propus, né, com o professor de implementar, ele falou, nossa, vamos fazer e tal. E para isso eu utilizei 2 aulas, porque lá no ensino médio é tudo bem corrido, sabe? Então a gente não pode, eu também não me senti muita vontade em utilizar mais de 2 aulas, porque o professor também tem o trabalho dele a ser desenvolvido, né? E a turma, assim, é bastante dinâmica, né? Então, o que ele queria, né? Porque a gente trabalha muito na hora da avaliação, o que é importante, né, naquela disciplina, eu sempre pergunto para o professor, você tem que ter o foco, o que é mais importante que ele aprenda. Né? Ele não precisa dominar isso tudo, porque né, nenhum aluno dito normal que sai do ensino médio, ele sai dominando tudo, né? Porque é muito abstrato, eu não consigo, tipo, porque ali a realidade da sala são adolescentes, a gente tem que tomar o cuidado para não expor esse aluno, né? Eles sempre têm que estar fazendo as mesmas atividades que os outros, a gente não pode muito, né, diversificar tanta coisa, né? E o professor usa muitas mídias, ele faz mesmo o trabalho dele da melhor maneira. Mas, assim, nessa aula ele falou, olha, o que a gente precisa que ele entenda é que é um trabalho com, né, colunas, gráficos e tal, e ele tem que saber que ali dentro é tipo uma planilha. Até o professor usou ali, usa no Datashow o Excel para explicar esse conteúdo, né, de matrizes. Ele usa muito o Excel na sala. Então, ele falou, olha, ele tem que saber que nessa atividade, ele tem que saber relacionar dados de colunas e das linhas e que ele saiba calcular a adição, a subtração simples, uma multiplicação simples e para que isso serve, para que isso vai servir na vida dele. Então, é o básico, assim, que ele sempre me fala. Então, aí eu fiz, né, com eles essa atividade que eles fizeram, né, o professor começou a aula dele como sempre, ele faz do mesmo jeito, sabe? E daí eu propus uma atividade de mão na massa, né, onde todos participaram,
né, da sala ali em grupo, atividade em grupo, sempre é feito isso, né, na dinâmica da sala, sempre aliás, o meu trabalho ali é esse, né, incluir ele no grupo, e que ele faça as atividades junto com os outros. Então, o professor, ele sempre ele não tem o hábito de levar aquele amontoado de exercício, encher o quadro, e se ele já não faz, porque tem o Guilherme ali, e ele gosta de trabalhar bem, assim, essa parte, bem devagar, bem explicando mesmo, então a turma toda ganha com isso, porque esse olhar para ele, então a turma toda né, o conteúdo de matemática é bem complicado mesmo no ensino médio. Aí eu fiz, né, uma atividade de irmão na massa, onde eu coloquei, né, palavras para que eles associassem aos números das tabelas e montassem as matrizes. O que eu queria com isso? Que ele soubesse a coluna o que é, a linha o que é e que número ele ia trabalhar, para ele montar a matriz dele, entendeu? Aí também propus outra atividade que todos fizeram, só que, né, 2 aulas quase que não deu, porque é o ritmo de todo mundo. Teve aluno que teve até... Aí o professor também descobriu que os outros alunos também estavam com dificuldade nisso, e ele já estava, na próxima aula ele já ia para multiplicação, daí ele falou, opa, Nilcélia, com essa aplicação sua eu vi que eu tenho que dar mais uma retomada nisso, porque senão depois eles vão ter mais dificuldade ainda. Aí, nesses exercícios simples, toda a sala fez, no caderno, né, a dele eu dei já digitado em tamanho maior devido à dificuldade que ele tem motora. Então, as adaptações são assim, né? Mas a questão de conteúdo, a quantidade de conteúdo, a rapidez com que o professor vai, às vezes você tem que falar, não, professor, vamos devagar, dá uma retomada nisso aqui. Se você dá lá para eles 2 avaliações e 2 recuperações, para ele você vai ter que dar um pouco mais, né? Vai ter que dar. Então, quer dizer, é um trabalho que é de todos ali, né? É um comprometimento de todos, e a sala até que entende, colabora bem. Então, foi assim, um trabalho bem gostoso. E o professor, sabe, ele colaborou e todo mundo ali no ambiente deu bem resultado. Eu achei que foi bem válido e que, assim, nessa atividade, como ele voltou e fez de novo, eu acho que o objetivo da aula foi atingido com isso. E seguimos, né? Tocando o barco. Uhum. Seguindo para coisas mais complexas que virão por aí. Sim. Mas que É um legal. desafio, né? O dia a dia é um desafio. E quando você traz essa abordagem aí do todo que foi observado, a gente percebe que não são só questões relacionadas aos alunos da educação especial, né? Que nem a professora Adilce comentou de levar isso para a sala, a gente vê que são necessidades que muitos alunos apresentam. Então, dentro de todo esse contexto desses alunos que tem dentro dessa turma aí, quantos foram percebidos que também apresentavam aquilo que o aluno que você atende apresenta? Então, é esse olhar para essa diversidade, não considerando só o que ele tem ali de deficiência, porque ele não é específico, não é único ali, né? Então, é justamente essa diferença, esse olhar para essas várias necessidades que os alunos têm, que a gente foi trazendo essa abordagem aí, e para que os professores pudessem perceber isso, ter essa sensibilidade aí. E é legal esse trabalho que você faz com o professor, que bom que ele dá essa abertura, né? É muito bom quando esse trabalho colaborativo, ele realmente flui ali. E outra coisa, às vezes, é igual lá no começo da sua aula, que você colocou daquela professora, que ela tinha uma forma de dar aula, e depois ela foi, com aquilo, ela foi, né, mudando e foi modificando a forma dela de trabalhar.
Uhum. Então, tem professor que às vezes nem gosta da presença da gente na sala. Uhum. Quando a gente chega, eu cheguei no primeiro dia, teve alguém que comentou, nossa, teve professor que não quis pegar essa turma por causa da sua presença lá. Uhum. Eu falei, não, o meu trabalho é ajudar, se eu não puder ajudar, também atrapalhar. Eu estou aqui por causa do aluno e para dar um suporte para o professor. Eu não estou ali para fiscalizar a aula de ninguém, não estou ali para ver se o professor está dando aula, se ele está enrolando, não é essa a minha função. Sim. Minha função é bem diferente. Então, às vezes os alunos ali na sala, com a presença da gente, às vezes ele tem vergonha de perguntar para o professor alguma coisa, ele vem no professor Paê, sabe? É uma forma também deles chegar até aquele estudante que eles pensam, nossa, ele tem autismo, mas como é que eu vou chegar ali, né? Mas a professora está ali, eu vou perguntar para ela, porque eu tenho vergonha às vezes de perguntar ao professor. Quantas vezes o trabalho não é só para aquele aluno, a gente acaba atendendo a diversidade da sala, sabe? Então, Mas legal. tem eles que não gostam, mas Mas essas barreiras, esses preconceitos que a gente vai quebrando mesmo dentro da nossa atuação. E é essa mudança de olhar mesmo ali a partir de eu estar ali. Porque a inclusão é isso, embora ela seja difícil, mas a partir do momento que o aluno tem essa possibilidade de estar ali, já vai transformar, já vai quebrar alguma coisa e mudar algo, né? Então, ali também a gente viu a interação deles, até que ele tem essa, assim, não sei no dia a dia, mas ali ele até parece que apresentou bem essa questão da socialização, então para eles fazem toda a diferença e para o todo também faz. Porque quantos não são atingidos, como vocês foram contando e relatando, quantos não sofrem também essa transformação, esse querendo ou não, também gera mudanças ali, né? Então, bem legal. Alguém gostaria de estar colocando aí a respeito dos momentos que tivemos hoje? Pode contribuir. Bom, a professora Fabiana havia colocado, a professora, nós estamos aí com o tempo bem apertadinho, tudo bem ficar para a semana que vem? Não, não, porque, professora, eu estou Você de vai repouso, ganhar. mas o meu trabalho, eu vou procurar ser bem rápida. Acho que com 5 minutinhos eu apresento. Se você não se incomodar ou se você quiser ficar só comigo, para eu ficar mais tranquila. Tá, você já tá a Fabiana tá para ganhar nenê, gente, por isso que Na verdade, eu gostaria que demorasse mais de 10 dias aí, mas eu tenho medo, né? Depois ficar me apresentar. Não, então vai lá, rapidinho, daí a gente Você consegue ali. quer que faça a apresentação? Não. Porque qualquer coisa eu só falo. Eu abri no computador e no celular, porque no meu computador tá sem áudio. Ah, tá. E daí o áudio melhor fica no celular. Mas daí eu posso fazer a apresentação. Tá, não, se quiser compartilhar, pode colocar. Precisa de ajuda? Tela inteira, né? Isso. Aí vai lá, clica na janelinha do da Meet e compartilhar. Ai, não sei se vai dar certo. Vai sim. Eu? Não, né? Não, clica na tela inteira, aí clica em cima. Ah lá, foi. Foi? Foi. Tá. Eu vou pegar o meu papel aqui também, minha cola. Porque daí eu destaquei alguns pontos. O meu trabalho nele em si, ele não tem as fotos, mas eu coloquei em anexo vídeos e áudios, né? Da família, relato da mãe, do próprio aluno junto com a mãe também. Porque eu enfatizei, foi uma experiência em relação à parte pedagógica, né? Não eu como professora desse aluno, mas acompanhando esse aluno como pedagoga da escola na modalidade de educação especial.
Em primeiro lugar, eu queria destacar, né, que o uso das tecnologias, ela é muito desafiante no nosso dia a dia, mas nos tempos de pandemia, nós tivemos que abrir mão do nosso tradicionalismo para enfrentar a tecnologia de frente, né? Não foi fácil. À frente, como pedagoga na escola, foi um desafio ainda maior, porque não só aprender, como tinha que ensinar a utilizar essa tecnologia, né? Então, foram momentos muito desafiadores. E eu acredito que o pós-pandemia, pós-atividades escolares remotas, isso tem mudado muito o dia a dia da sala de aula e até o enfrentamento com as tecnologias, o medo das tecnologias. Eu acho que ao longo do tempo vai melhorar um pouco mais, porque nós tivemos que enfrentar da noite para o dia, né? No caso da nossa escola, né, várias meninas estão aí online juntos, sabe o quanto que foi desafiador, mas nós, né, a Arzeli falou lá no primeiro trabalho que ela teve muita dificuldade, que não foi boa, mas as aulas dela foram excelentes, né? Então, talvez a gente se autoavalie de uma forma não tão boa assim, mas todos nós superamos os nossos desafios frente às tecnologias, né? E esse curso de formadores, ele vem desafiar mais um pouco para a gente aprender cada vez mais, né? O mundo não para, a tecnologia, a cada dia surgem novas questões, novos desafios tecnológicos e a gente tem que estar acompanhando também, né? Então, a nossa rotina escolar mudou bastante e o meu aluno, o aluno escolhido, né, para fazer o projeto de implementação, foi um aluno em relação à inclusão, tá? Eu me identifiquei muito com uma teoria trabalhada ao longo do curso, que foi o DUA, né? E ela veio, assim, de encontro com o que eu estava pensando em fazer em relação à implementação. Porque como eu já estava acompanhando desde antes das atividades remotas escolares, né? Aí, durante, nós tentamos o processo de inclusão dele, aí, retomando as atividades presenciais, tentando efetivar esse processo de inclusão, quando falou do DUA, né, eu particularmente não conhecia essa teoria, então eu me identifiquei bastante com ela. Em relação ao meu estudante, já vou explanar o porquê que veio de encontro com o que eu estava pensando nessa proposta, né? A proposta dos formadores em ação, nesse trabalho colaborativo, ele é essencial dentro de uma escola na modalidade de educação especial a qual eu estou inserida, né? Ele propõe a melhora na aprendizagem dos estudantes, independente da característica que ele tenha. Então, esse trabalho colaborativo entre professor-aluno, aluno-professor, eu coloco esse aluno, independente dessa dificuldade, como parte central do meu trabalho pedagógico e vou trabalhar ele por ele, né? Eu não vou trabalhar comparativos, eu vou trabalhar de forma colaborativa, baseando-se na interação entre os professores, né? Então, eu vim observando ao longo disso essa interação. O estudante escolhido, ele tem para essa proposta de intervenção, ele tem um histórico de crescimento ao longo da sua trajetória, né? Eu não vou colocar os vídeos, os áudios, nem só pela pressa, porque eles são bem extensos, eles estão no anexo para a professora, né? Mas eles são bem extensos, então acho melhor não colocar. Mas lá, a mãe relata todo o histórico do menino, todo o enfrentamento que a família teve, e isso, quem trabalha com a educação especial, todos nós, né, no caso, porém, quem trabalha com a modalidade de educação especial, com a escola de educação especial, a gente vê esse tipo de enfrentamento, como essa mãe relata, muito constante. Só que no caso desse aluno, hoje um adolescente, que está desde os 4 anos na educação especial, na escola de educação especial,
vem desafiando essa família, então a família mudou totalmente a sua rotina para esse enfrentamento, certo? Era inicialmente uma criança que parecia que não iria evoluir, e ele foi um desafio ao longo do tempo para a sua família e para a nossa escola, tá? Por que é um desafio? Desafio da inclusão. Porque o principal desafio da inclusão está no despreparo da comunidade escolar. Então, quando ele chegou, a escola estava despreparada e, aos poucos, foi se preparando para essa característica, né? Hoje ele tem 14 anos, ele entrou na escola com 4 anos de idade, certo? Partindo do sentido do DUA, DUA é uma base teórica que se chama Desenho Universal da Aprendizagem. E ele trata a deficiência como um fenômeno social e de uma condição humana. Nesse aspecto, tem uma desvantagem entre o corpo, né, da pessoa com necessidade especial e o ambiente que não está preparado para esse corpo, tá? Então, há um choque, há uma barreira entre ambiente e corpo a fazer parte desse fenômeno. Então, tem um choque. Esse é o fenômeno social apresentado pelo DUA, né? Então, esse ambiente que não acolhe a diversidade humana. E essa diversidade está entrelaçada em diferentes características. No meu caso aqui, as variações funcionais, né, dos seres que coloca na teoria, no meu caso aqui é o autismo, né, é o TEA, o transtorno do espectro autista, né? Esse menino tem o diagnóstico desde os 4 anos e dentro dessa proposta do DUA, a provocação dessa barreira, de romper essa barreira entre o espaço e o ser, está na provocação a partir da experiência com ele, né? No caso desse aluno, mas a experiência com qualquer tipo de deficiência, né? A teoria é mais ampla, eu estou trazendo ela aqui para a minha realidade, tá bom? Então, essa provocação que a teoria do DUA traz é a experiência da deficiência com as diferentes possibilidades de aprendizagem. Acompanhando esse aluno ao longo do tempo, foi possível perceber uma capacidade muito além... Ai, me deu até calor, né? Aí, muito além do que se espera de uma pessoa com deficiência, porque, na verdade, perto dele, professora, quem conhece, né, no nosso grupo tem a professora da sala de aula dele, que ele é apaixonado pela professora Vilma, e ele é um desafio porque ele sabe, dá a impressão que ele sabe muito além do que nós sabemos. Só que ele se expressa de uma maneira diferente, o comportamento dele é diferente, tá? E daí, quando eu digo aqui, né, ele é um desafio, ele se expressa de forma diferente, aí eu vejo o seguinte, e daí eu coloco ali no meu trabalho, que dentro dessa proposta, o ambiente que precisa se adaptar a ele ou ele é o ambiente? Por que para a inclusão ser de sucesso,